Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. O tema da nossa mensagem nesse dia é lidando com as críticas. Abra sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, nós leremos o versículo 17 ao 27. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, do versículo 17 ao 27. A escolha do rei Saul. Diz assim a palavra de Deus: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todas as vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, veio indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre as bagagens. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do rei. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-vos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo, lidando com as críticas. Uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com as críticas, lidar com a oposição, lidar com aqueles que resistem a você. Por diversos motivos você encontrará essas pessoas. Algumas pessoas te criticarão, resistirão à sua presença por inveja, porque desconfiam e têm inveja da sua atitude, do seu comportamento, da sua liderança, da sua capacidade intelectual, da sua beleza. Outras pessoas são pessoas resistentes a tudo e a todos. Vão criticar você, vão censurar você gratuitamente. Uma das habilidades da vida é saber lidar com as críticas, lidar com aqueles que se opõem a nós, que resistem. O texto que nós acabamos de ler reflete a unção de Saul, o primeiro rei de Israel. Diz a Bíblia que Saul era muito bonito, chamava atenção, se destacava dentre o povo. Além disso, ele era muito alto. O texto deixa claro que acima dos ombros ele destacava-se dentre todo o povo. Quando todas as tribos estão reunidas e Samuel vai anunciar que é o novo rei, Saul está escondido entre as bagagens. Ele tinha saído para buscar as mulas de seu pai. E ele está escondido, oculto, tímido, com vergonha, tanto que o povo chega a perguntar: onde está o rei? Samuel consulta a Deus para ver se ele estava entre o povo. Correram entre as bagagens para pegar a Saul. Saul é o rei segundo o coração do povo. Ele tem boa estatura, boa presença, é da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, ou seja, não há conflito entre as tribos, não há inveja, porque dentre a menor tribo foi escolhido o rei. Alguns festejam, viva o rei, se alegram com a presença de Saul. Mas os filhos de Belial, filhos do maligno, filhos do pecado, dizem: Como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, que era uma forma de desonrar alguém, que era uma forma de resistir, porque se é instituído um rei, via de regra você tem que trazer presente para mostrar um bom favor, para mostrar que você se agradou com a sua presença. Porém Saul se fez de surdo. A grande receita para que nós aprendamos a lidar com as críticas é a receita de Saul. Saul não deu ouvido às críticas. Por quê? Eram críticas destrutivas, eram críticas sem fundamento, eram críticas de pessoas filhas de Belial.
Nós precisamos sempre diferenciar a crítica construtiva, aquela que visa a edificação, que visa te ensinar algo, que visa te corrigir, com uma crítica destrutiva, a crítica em si, aquela que é ácida, que é dominada por inveja, que é contaminada por uma agressividade desnecessária. Saul nos dá a receita. Ele não deu ouvidos, ele se fez de surdo. Ele era rei. Ele não lançou mão da sua força, não lançou mão da sua espada, simplesmente ele ignorou. E muitas das críticas injustificadas, a melhor receita é você ignorar. Finja-se de surdo. Não dê ibope, não dê audiência a esse tipo de crítica. Porque quanto mais você der, mais você vai demonstrar e dar a estas pessoas um poder sobre você que eles não têm. Se você se deixa abalar, se você se deixa afetar, você está dando um poder a estas pessoas que essas pessoas não deveriam ter sobre você. Por isso você deve evitá-la. Ignore as críticas feitas pelos filhos de Belial. Porque o texto deixa claro que quando Saul vai para sua casa, Gibeá, foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Aqueles a quem Deus tocara o coração acompanharam Saul. Aqueles filhos de Belial não quiseram nada com Saul. Saul poderia ter ficado ofendido porque os filhos de Belial criticaram ele, zombaram dele. Mas aqueles cujo coração foram tocados por Deus estavam com ele. E esse era o mais importante. Ele não tinha que dar crédito nem ibope a quem era filho de Belial, mas tinha que se alegrar com aqueles cujo coração tinha sido tocado por Deus, que estavam com eles e que se alegravam com ele. É isso que nós precisamos sempre celebrar. As vitórias, aqueles que nos estimulam, aqueles que nos encorajam, aqueles que estão conosco em todas as adversidades. Não podemos, em 100 pessoas, dar ouvido a 2, 3 que nos criticam, sendo que 97 estiveram conosco. Isso é muito claro na vida da igreja, quando se faz um evento, quando se faz uma atividade, quando se faz até mesmo um aniversário. 97% das pessoas te elogiam, 3 te criticam e você deixa que aqueles 3 que te criticaram, que não colaboraram com nada, que não ajudaram, que não se sacrificaram, tenha a ousadia de te criticar e te afetar. Ignore, faça como Saul, finja-se de surdo, não dê audiência a estas pessoas, porque é o que elas querem. Porque, via de regra, essas pessoas não se sacrificam, não se envolvem, não participam e se acham no direito de criticar. Nós precisamos aprender a lidar com as críticas. Lidar bem com as críticas é sinal de maturidade. Todos os grandes homens e mulheres neste mundo só conseguiram alcançar os seus objetivos porque ignoraram as críticas. Nesse dia, deixe de lado as críticas sem fundamentos, as críticas cheias de mágoa, cheias de inveja, e fique com aqueles cujo coração Deus toca para te animar, para te encorajar, para te incentivar. Portanto, que Deus te abençoe e te dê uma boa semana na sua presença.